Olá, pessoas! Bem-vindos de volta ao meu canal, se vocês já me conhecem. Bem-vindos ao meu canal, se vocês são novos. Hoje eu tô gravando um vídeo que eu gostei muito de roteirizar, que são de invenções que foram descobertas por acaso. Primeiramente, antes de tudo, estou usando o moletom da Lucetra, então se vocês gostarem do meu moletom, confiram a coleção dela, o link tá na descrição. Mas vamos começar. Eu sempre tive muita curiosidade sobre como as coisas são inventadas, e a maioria delas eu imaginei que fosse, quero uma coisa e vou inventar essa coisa. Mas eu descobri que boa parte das coisas que a gente tem hoje, que a gente ama e que a gente usa sempre, foram inventadas sem querer, por um total acaso. E, enfim, vamos lá. A primeira delas, que eu fiquei extremamente chocada porque é uma coisa muito engenhosa para simplesmente ter sido inventada sem querer, é o micro-ondas. Sim, uma coisa que a gente usa todos os dias foi inventada sem querer. Percy Baron Spencer estava trabalhando em um projeto sobre magnetrons, ou magnétrons, eu não sei como que se fala, que são tubos a vácuo de alta potência que geram ondas de rádio curtas chamadas micro-ondas. E foi trabalhando nisso que, do nada, sem querer, ele descobriu que isso poderia cozir um alimento. O engenheiro estava fazendo seu trabalho normalmente quando ele percebeu que uma barra de chocolate que estava no seu bolso tinha derretido. Rapidamente ele já percebeu que o que tinha acontecido aconteceu por causa dos magnétrons e começou a trabalhar numa coisa completamente diferente. Em 1945, ele patenteou a invenção como uma caixa de cozinha de metal movida a micro-ondas. E foi assim que o micro-ondas que a gente conhece hoje foi inventado, foi assim que ele começou. E, gente, de verdade, eu não imaginei. Porque se você parar pra pensar, é uma coisa muito casual. E faz sentido, no fim, que ela tenha sido inventada desse jeito. A próxima coisa é o post-it, aquela folhinha que a gente usa pra colar e escrever coisas. O Dr. Spencer Silver, que é um cientista da 3M, estava pesquisando sobre adesivos fortes quando ele acabou descobrindo sem querer o contrário, um tipo de adesivo que grudava nas coisas e facilmente desgrudava depois. Ele inicialmente então não fazia a mínima ideia do que ele ia fazer com essa invenção, mas alguns anos depois, outro cientista da 3M chamado Art Fry veio com a ideia de criar um marcador que pudesse ter essa característica de descolar facilmente dos lugares e que principalmente pudesse aderir ao papel sem deixar marcas nele depois ou sem rasgar. E foi assim que aos poucos esse marcador acabou virando o post-it que a gente conhece. A próxima, talvez alguns de vocês já saibam, mas é uma invenção extremamente importante, e por isso ainda assim eu vou trazer, é a penicilina. A penicilina é um grande antibiótico que a gente usa até hoje, e ele foi descoberto em 1928 e foi um dos primeiros antibióticos do mundo, revolucionando completamente a medicina do jeito que a gente conhece. Só que o homem que descobriu a penicilina, que é o Alexander Fleming, nunca teve a intenção de fazer isso. Ele descobriu o antibiótico de maneira completamente casual e não intencional, quando ele deixou uma cultura de estafilococos para fora no seu laboratório durante 2 semanas. E quando ele voltou, ele descobriu que o crescimento da colônia simplesmente tinha parado por causa de um fungo, que é o Penicillium notatum. E, gente, essa eu acho muito legal, porque apesar de ter sido extremamente ocasional e não intencional, ele realmente, mudou o mundo. Se você parar pra pensar do tanto de gente que deixou de morrer por causa da invenção dele e pensar que isso nem foi intencional, é muito legal. A próxima invenção eu não fazia a mínima ideia que tinha sido sem querer, mas ainda assim eu achei muito legal, que é o cookie com gotas de chocolate. Essa sobremesa só foi inventada em 1930 e ela também foi inventada sem querer. Ruth Graves era a proprietária do Toll House Inn, ela estava preparando biscoitos e ela acabou ficando sem pó de cacau. Ela então começou a ficar desesperada e pensar em outras maneiras que ela poderia adicionar chocolate para que o cookie dela ficasse no sabor de chocolate. E ela, desesperada, começou a pensar em alternativas para que ela pudesse finalmente fazer os cookies de chocolate sem ter esse pó. E foi aí que ela pensou em colocar pedaços de chocolate nele para que o chocolate derretesse e se juntasse à massa. Só que quando ela tirou a fornada do forno, ela percebeu que o chocolate tinha sim derretido, só que ele não tinha se aderido à massa. E assim foi criada a primeira fornada de cookies com gota de chocolate. A próxima invenção é a máquina de raio-x, é outra invenção da saúde. Em 8 de novembro de 1895, o físico cujo nome eu não vou me atrever a tentar pronunciar e vou escrever aqui na tela, estava em seu laboratório na Alemanha fazendo experimentos com um tubo de vácuo coberto com papelão, quando ele percebeu um brilho vindo de uma tela quimicamente revestida que estava próxima ali. Meio ainda na brincadeira, ele nomeou os raios que estavam ali
de raio-x. E depois de um tempo brincando com aqueles raios, ele descobriu que se ele colocasse a mão na frente daquele brilho, ele conseguiria ver os ossos da mão dele. E assim, o primeiro raio-x no mundo foi feito. A próxima eu também não sabia e eu achei muito legal, é o salgadinho. Não o salgadinho de festa, mas aquele que vem num pacotinho, tipo chips. A batata frita, ou salgadinho, ou como você quiser chamar, foi inventada em 1953 por George Crumb. Ele trabalhava em um resort. Quando um cliente reclamou que a batata frita dele estava muito grossa e molenga, ele fatiou algumas batatas bem fininhas e fritou até dourar. E assim nasceu o primeiro lote de salgadinhos. E depois o prato foi evoluindo até virar o que a gente conhece hoje e o que a gente ama hoje. Essa vocês provavelmente também sabem, mas é uma história que vale muito a pena contar porque ela é incrível, que é a da Coca-Cola. O cara que criou a Coca-Cola não era chefe e nem era da indústria de alimentos. Ele era, sim, um farmacêutico que se chamava Dr. John Stitch Pemberton. A ideia dele era criar uma bebida alcoólica recheada de cocaína e cafeína para que pessoas com dependência química pudessem usar para se livrar da morfina e outras drogas mais pesadas. Só que, quando a lei seca chegou, ele foi forçado a tirar o álcool da bebida que ele criou. E assim, a bebida foi criada em 1886 e a cocaína permaneceu por muito tempo na bebida. Hoje ela não tá mais. Inclusive a Coca-Cola passou por várias mudanças de fórmula até a gente conhecer ela como ela é hoje, mas a título de curiosidade, ela realmente começou como uma bebida alcoólica. A próxima invenção é a vaselina. O químico Robert August Schiesberg, de 22 anos, estava muito empolgado com as possibilidades que o petróleo poderia trazer. Decidiu ir até a cidade onde o petróleo tinha sido inventado para brincar um pouco com ele. Ele então observou que os homens que estavam ali trabalhando no petróleo usavam um subproduto da escavação para passar na pele, para acalmar cortes e curar feridas e queimaduras, e teve a ideia de transformar esse subproduto no que a gente conhece hoje como a vaselina. O próximo e último produto é o plástico bolha. Os engenheiros Alfred Fielding e Mark Chavanes inventaram o plástico bolha de propósito. Mas quando eles inventaram o plástico bolha, a ideia era usar ele como papel de parede e não para embalar as coisas como a gente faz hoje. Porém, quando eles perceberam que o papel de parede que eles inventaram não estava fazendo sucesso, eles resolveram comercializar o produto como isolamento de estufa. E só em 1960 começaram a comercializar ele como embalagem protetora. Foi assim que finalmente ele foi destinado ao que ele é usado até hoje, mas é muito bizarro pensar que eles tiveram essa ideia inicialmente para colocar na parede como um artigo de decoração. Imagina uma parede inteira de plástico bolha. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de criar esse roteiro e pesquisar essas coisas. É um vídeo que tem muito potencial pra ter parte 2, 3, 4, 5. Então, se vocês gostarem, me falem que eu trago as próximas partes. É isso, muito obrigada por terem assistido. Não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal se vocês gostarem desse conteúdo. Eu pretendo trazer várias coisas interessantes e novidades aqui pra vocês. Então, se inscrevam pra não perderem. E é isso, muito obrigada, até o próximo vídeo e tchau!